fazemos teatro, nós fazemos coros, nós fazemos assistência social, nós fazemos uma porção de coisas, mas a igreja tem como prioridade máxima evangelização. Por isso, nós não somos igrejas se não fizermos a evangelização do mundo. Quando Jesus entrou no barco de Simão, ele disse as primeiras coisas: diz, olha, afasta um pouco da terra, porque o barco estava bem próximo, e então eles empurraram um pouco e colocaram o barco numa distância em que Jesus pudesse falar e todos poderiam ouvir o que ele estava dizendo. Mas quando Jesus fala para afastar um pouco da terra, no contexto de hoje, nós podemos compreender também que a igreja só pode fazer missões quando começa a se desvencilhar das coisas terrenas. Não sei se vocês observam, mas o evangelho que está sendo pregado hoje em muitas igrejas deixou de olhar para o céu. No começo, a igreja primitiva pregava uma mensagem só: Jesus está voltando, nós vamos para o céu e ele vem nos buscar. Era tudo que a igreja queria, era tudo que os irmãos desejavam. Os irmãos já se cumprimentavam na rua, e a primeira palavra que eles diziam antes de a paz do Senhor era Maranata, que quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Eles queriam que Jesus voltasse, eles pregavam a volta de Jesus, eles ansiavam por ela, e todas as pessoas a quem eles ouviam, eles diziam: entra no reino de Deus, aceita Jesus Cristo, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Hoje nós encontramos no evangelho um pouco meio diferente. As pessoas não estão mais interessadas no céu. A teologia, entre aspas, da prosperidade levou as pessoas a pensarem nos bens materiais: comprar mansões, comprar muitos carros, comprar isso, enriquecer, construir, edificar, comprar chácaras, sítios e tantas coisas, fazer investimentos pessoais. E o interesse do céu foi ficando para trás. Quando nós falamos Jesus vai voltar breve, não é todos os irmãos mais que se alegram, não são todos os irmãos que sentem a vontade de ir para o céu, porque a maioria dos irmãos já pensam assim: puxa, podia demorar mais um pouquinho, porque eu estou arrumando isso, estou arrumando aquilo. Uns ainda não casaram, outros ainda não compraram o que gostariam de comprar, outros não viajaram para onde gostariam de viajar e preferem que isso não aconteça. E por isso mesmo a igreja não faz missões, porque para a igreja fazer missões ela tem que pensar no céu, desejar o céu, pregar sobre o céu, viver em função do céu. Foi por isso que Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 3: se você já ressuscitou com Cristo, pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pense nas coisas celestiais e não nas terrenas. As coisas celestiais são eternas e as coisas terrenas são efêmeras. E se a igreja ressuscitou com Jesus, precisa pensar nas coisas que são do céu. Se desliga da terra e começa a pensar agora no futuro e evangelizar o mundo que precisa de Jesus. Quando Jesus terminou de falar essas palavras para Pedro, então Pedro afastou-se da terra e Jesus teve o tempo suficiente para evangelizar toda aquela grande multidão que lá estava. Quando Jesus terminou, ele disse para Pedro: agora pega o teu barco e vai para o alto mar. E Pedro, então, obedecendo, pegou o barco e foi para o alto mar. E o que isto tem a ver? O que tem a ver é porque a igreja só pode fazer missões se pensar em ir para um lugar bem mais distante do que o que estamos acostumados a fazer. Sabe uma coisa? Os pescadores não costumam pegar bons peixes na beira da praia. Na beira da praia não tem peixe grande. Na beira da praia não dá aquela fartura de peixe. É tudo muito escasso. A igreja hoje tem marcado passo a ponto de não fazer praticamente nada no que diz respeito ao que poderia fazer. Por quê? Porque nós estamos perdendo terreno para o mundo. Nós somos a igreja poderosa, sim ou não? Sim. Nós somos a igreja da verdade, sim ou não? Sim. Nós somos a igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela, sim ou não? Sim. Mas os muçulmanos são mais antigos, mais novos do que nós, e eles já conseguem ser 20 milhões, ou seja, 20% da população do mundo. Eles já conseguem entrar nos terrenos que a igreja não entra. Eles conseguem ser uma multidão de pessoas que nós nem imaginamos. Eles pregam a mentira, ensinam a mentira e estão passando por cima da igreja, que é a verdade. Por quê? Porque a igreja está acomodada apenas num lugar que é confortável. Está na beira da praia, não quer ir para o alto mar, não quer atravessar as fronteiras. Nós gostamos de evangelizar
nós queremos abrir congregação na vizinhança ali, no bairro novo que surgiu na cidade, nós queremos colocar gente para todo lugar, nós queremos colocar nossa denominação onde não tem a nossa denominação, mas tem outra, porque nós não estamos preocupados com o mundo. No mundo tem 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Só naquela janela 1040 que tem um pedaço da Ásia e um pedaço da África. Nós não estamos interessados naquele lugar. O lugar é pobre, o lugar é triste, o lugar é totalmente difícil, o lugar não tem evangelização nenhuma, o lugar é quase dominado pelos muçulmanos, e nós dizemos que amamos missões e queremos fazer a evangelização do mundo. Sabe o que eu quero que vocês se lembrem? Se vocês se lembrarem, por exemplo, das igrejas da Ásia, você conhece as igrejas da Ásia? Jesus mandou carta por intermédio de João a cada uma daquelas igrejas: a Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia. Todas aquelas igrejas receberam uma mensagem e todas elas tinham dificuldades, algumas tinham muitos defeitos, outras tinham muitas virtudes, e aquelas igrejas foram evangelizadas. Você sabe onde começou o Evangelho? Irmãos, começou o Evangelho em Jerusalém. O Evangelho de Jesus Cristo começou lá em Belém, onde Jesus nasceu, naquela região da Galileia. Sabe onde está a Ásia? Sabe onde está esse continente? Os discípulos de Jesus entraram por tudo quanto é lugar. Eles pisaram, irmãos, em todo o mundo que tinha. Eles foram na Europa, na Espanha, eles foram na Itália, eles andaram por todos os lugares. Paulo andou por tudo quanto é lugar. Sabe como? Em cima de lombo de animal, em cima de jangada, em cima de barco à vela, andando a pé, de todos os jeitos. A igreja do século XXI tem avião, tem satélite, tem supersônico, tem televisão, tem tudo, e não conseguiu nem manter aquilo que os nossos irmãos primitivos conseguiram fazer na base dos pés. Isso significa que a igreja se acomodou na praia, não está interessada em evangelização. Sabe onde estão aquelas igrejas da Ásia hoje? Você conhece alguma delas? Ouviu falar da existência de alguma delas? Elas só estão na sua Bíblia, queridos. Aquele lugar hoje é totalmente dominado pelo muçulmano. Aquele lugar é proibida a pregação do Evangelho. Ninguém pode falar em Jesus naquele lugar. A igreja não conseguiu segurar nem aquilo que os discípulos primitivos conseguiram fazer. Se a igreja quiser fazer missões, tem que ir para o alto mar. Tem que sair daqui das 4 paredes. Você já percebeu o tanto que as nossas atividades são intensas? Nós conseguimos juntar, por exemplo, 50 mulheres no ensaio de mulheres, 50, 100 jovens no ensaio de jovens. Nós conseguimos juntar uma porção de jovens no acampamento, conseguimos juntar uma porção de jovens no retiro. Nós juntamos uma multidão de gente aqui para fazer um social, para fazer um clube, não sei das quantas, mas nós não conseguimos juntar meia dúzia de pessoas para visitar o hospital, para visitar o penitenciário, para pregar na rua, para entrar nos becos e balados e falar que Jesus é o Senhor. Nós estamos acomodados na beira da praia. Quando chegou lá no alto mar, aí então Jesus deu uma outra ordem para Pedro: agora pegue a tua rede e lança no mar para pescar. Lá no lugar onde tem peixe, no lugar difícil. Mas Pedro tinha que ter certeza de uma coisa: que agora eu não estou sozinho, Jesus está comigo. Porque Pedro estava cansado. Não sei se os irmãos se lembram, mas quando eles chegaram lá, quando Jesus pediu o barco dele, eles estavam lavando as redes para guardar. Eles já tinham trabalhado a noite toda, chegaram para descarregar o barco, estavam lavando as redes. Quando Jesus se aproximou, porque era multidão, põe o barco aqui, vai para o alto mar, e tudo aconteceu a partir daquele momento que Jesus começou a utilizar o barco de Pedro, o aluguelzinho do barco de Pedro. Mas aí agora Jesus chega no alto mar e diz: agora tira a tua rede, que já está guardada, já está lavada, puxa ela para cá e joga no mar. E Pedro diz assim: mestre, olha, eu sei, eu passei a noite aqui, eu tenho as mãos calejadas em pesca, tenho toda a experiência, mas hoje não dá para peixe. Eu passei a noite inteira aqui e nós não pegamos nada, absolutamente nada. Mas hoje, contigo, na tua presença, com a tua voz, com a tua ordem, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E veja o que aconteceu. Eles jogaram a rede no mar. Não sei se os irmãos conseguem vislumbrar isso. Jogaram a rede no mar
E eu fico imaginando aqueles poucos discípulos ali tentaram puxar aquela rede de volta, e a rede estava pesada. E eles então devem ter pedido ajuda um para o outro: me ajuda aqui, puxa daqui, daqui, lá. E eles viram que a rede estava muito pesada. Mas não é possível que essa rede tenha ido tão longe, que tenha conseguido alguma coisa, então enganchou em algum lugar. Mas eles estavam no alto mar. No alto mar não tem quem enganchar. Aí então eles puxaram com mais forças, mas não é possível. Está muito pesada. E eles começaram a puxar os peixes, querido. E era uma grande quantidade de peixe. Grande quantidade. Eu acho que aqueles peixes eles vinham se reproduzindo, parindo dentro da rede. Porque não pode uma rede só encher aquele barco todinho. E depois ainda tinha um problema. Eles perceberam que não ia caber dentro do barco deles a rede cheia de peixe. Eles avistaram um outro barco à distância, eles assoviaram: chega aqui depressa, rapidinho, porque senão nós vamos perder esses peixes. Eles pegaram os peixes da mesma rede e encheram os dois. Você entendeu o que eles fizeram, queridos? Eles compartilharam. Aleluia. Eles não se preocuparam se o outro barco era um barco grande ou pequeno. Eles não perguntaram se aquele barco era assembleano, se era batista, se era presbiteriano. Não. Eles simplesmente encheram os barcos. Eles queriam encher o peixe. Nós somos divididos por tradições, nós somos divididos por denominações, nós somos inimigos uns dos outros, nós combatemos contra nós mesmos, nós somos um reino dividido, por isso nós não prosperamos. Aqueles irmãos sabiam de uma coisa: o importante é levar todos esses peixes aqui. Então não interessa se não cabe no nosso barco, vamos levar naquele. Se não é para vir daqui, nós vamos para aquela. Eu faço uma cruzada evangelista, Jesus salva 100 pessoas, mas se tiver gente que mora longe demais, congrega lá onde você estiver, arruma um jeito de arrumar com Jesus, mas não deixe Jesus, não se afaste de Jesus, não perca Jesus, não tenha em hipótese alguma em sua mente perder a oportunidade do reino dos céus. Nós precisamos aprender isto com aqueles discípulos. Nós precisamos entender, irmãos. Nós ficamos impressionados como nós somos fartos de igreja. Você chega numa cidadezinha pequena, nova, como Santa Maria, Samambaia, Recanto da Zebra. Tem hora que você chega numa rua assim, você vê 10, 15 igrejas numa rua só, disputando no palco. Aí você chega num lugar como na Espanha, por exemplo, os nossos irmãos passaram por lá, o apóstolo Paulo passou por lá, e lá hoje tem pelo menos 7.000 cidades que não tem nenhuma igreja. Você imagina uma situação como esta? Você vai para um lugar como na África, você vai para um lugar como na Ásia, na China, em outros lugares, tudo, gente morrendo no seu evangelho, e nós não somos capazes de introduzir o evangelho, de pregar o evangelho. E quando nós queremos o evangelho, nós queremos um laço, nós queremos um vínculo, nós não estamos preocupados com o reino de Deus, e sim com o crescimento da árvore, da denominação. Mas aqueles discípulos tinham uma coisa só na mente: vamos encher ambos os barcos. E a Bíblia diz, escute o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles encheram com aquela rede os dois barcos, e os dois barcos iam a pique. Quase que chega, não chega, tão pesado que era. Porque foi grande, foi farta aquela pescaria, foi excelente aquela pescaria. Eles estavam impressionados, a ponto de Pedro se prostrar e dizer: oh, meu Senhor, se afasta de mim, por favor, não chega perto de mim, meu Deus do céu, não chega perto de mim, porque eu sou um miserável pecador. Porque ele estava pasmo. Ele sabia que aquela pesca não era natural. Pesca natural ele já tinha feito muitas produtivas. Ele era um pescador experiente. A sua equipe era de pescadores experientes. Ele sabia o que era um dia bom de peixe. Ele sabia o que era uma pesca boa, natural. Mas aquela não. Aquela era impossível. Aquela aconteceu um milagre como ele jamais poderia ter visto. Ele viu que a obra não dependia do homem, mas sim de Deus. Não se preocupe com isso, Pedro. Você não precisa mais se aborrecer com isso. De agora em diante, você não será mais um pescador de peixes. Você será um pescador de alma.
cuidar das coisas terrenas. Não dá para fazer missões atracadas, arraicadas no chão, com interesse apenas nas coisas materiais, interessado apenas no bem-estar, no dinheiro, nas facilidades. Para a igreja fazer missões com eficiência, tem que ir para o outro lado das fronteiras, tem que atravessar o mar, tem que ir para um lugar distante, para o mar alto, porque na beira da praia já tem peixe morrendo. Se a igreja quiser fazer missões, tem que aprender que existe uma coisa mais importante do que a sua denominação, que é o reino de Deus, a salvação de almas, e todos vamos encontrar com Jesus lá no céu. Mas tem uma coisa que eu quero finalizar dizendo para os irmãos. Aqueles irmãos chegaram com aqueles barcos cheios, eram 2 barcos cheios. O que você acha que você pensaria? Imagina, vamos chegar lá com o nosso barco abarrotado de peixes, vamos colocá-lo na beira da praia, vamos chamar todos os homens e mulheres para cortar e tratar aqueles peixes, vamos fazer uma venda de peixes como nós nunca fizemos até hoje. Vai ser uma coisa tremenda. Nós fizemos uma pescaria fantástica. Meu pai está lá na beira da praia esperando, vai ficar impressionado com esse trabalho. Eles vão dizer assim: como é que vocês conseguiram tanto peixe? A vizinhança vai correr para comprar o peixe, nós vamos ficar ricos. Eu acho que nós vamos ficar ricos com tanto peixe. Mas você sabe o que eles fizeram? Estacionaram os barcos na beira da praia e deixaram lá com o peixe, foguete, tudo, e foram embora. E se alguém porventura tiver chamado, espera aí, e os peixes, e os barcos, e as redes, e alguma coisa? Negativo. De agora em diante, eu sou pescador de almas. A obra missionária só é feita com uma coisa: a renúncia. Se você não for capaz de renunciar, você não é capaz de ser. Você tem coragem de dizer não para os seus projetos, para os seus interesses. A nossa igreja tem alguns missionários espalhados aí pela Ásia e pela África, e eu vou dizer para vocês o que acontece. Alguns daqueles moços que estão lá desistiram da universidade, outros desistiram do concurso público, e alguns já estavam até trabalhando no concurso público. Nós temos moços lá desistindo dos casamentos, os noivos aqui chorando com a aliança na mão, dizendo: fica, casa comigo que eu te amo. E ela dizendo: eu também te amo, mas não posso deixar de ser missionário porque tu chamaram a Jesus. Nós só somos capazes de servir a Jesus, de ser digno de Jesus, se for capaz de renunciar a todas as coisas: o emprego, a casa, o carro, os bens materiais, pai, mãe, filho, mulher, e tanta coisa que for preciso, para dizer assim: eu estou pronto para servir a Jesus. Porque Jesus diz assim: aquele que renunciar tudo isso por mim, terá aqui na terra 100 vezes mais, além da vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos faça igreja missionária. Amém? Os irmãos compreenderam bem a palavra, a mensagem. Não adianta ficar na praia, tem que ir para alto mar, não é verdade? Aleluia. Aqui na beirada da praia você não vai conseguir nada, mas se você for para o lado do mar, você vai conseguir. Amém? Aleluia. Nós ainda vamos ter uma apresentação do teatro